Agora sim. Tá, Olá, meu querido amigo. tá dando para ouvir aí direitinho? Tá dando. Tá melhor assim, né? Que a luz. Tá tudo bem. Tá O tudo som tá ok? ótimo, né? Tá ótimo. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Que bom, que bom. Então vamos lá. Pronto. Primeiramente, eu quero te agradecer por aceitar o convite de um bate-papo em uma época um pouquinho complicada, né? Cheio de encontros e eventos, convenções partidárias. E você é uma jornalista, tem que estar antenado sobre tudo, né? Então me perdoe roubar o seu tempo um pouquinho para bater esse papo com a gente aqui. Então eu queria agradecer desde já o carinho de nos atender e agradecer os amigos que estão entrando aí. Fique à Muito vontade e está obrigada. presente. Muito obrigada, Jefferson. Eu acho que esse momento é um grande momento, né? De fato onde toda a sociedade pode estar interligada, onde que a informação vai ser sempre a prioridade, independente do desfecho político. Se nós conseguirmos transmitir informação, coerência, seriedade para os nossos cidadãos, nós vamos ter uma eleição saudável, onde que diversos pontos de vista serão sim colocados na mesa, serão debatidos, serão discutidos, e quem vai sair ganhando é a nossa cidade, são as cidades, né? Porque, na verdade, nesse universo político, todas elas se interligam. O resultado delas irá dar consequência positiva ou pejorativa para os nossos cidadãos brasileiros como um todo. Então, é sempre uma honra poder contribuir um pouquinho, né, com essa informação para vocês. Que maravilha. Você tem muito a contribuir. Eu quero primeiro saudar essa galera que está chegando aí. Magalhães, Ninho, um abraço. Sócrates Lima, Robson Souza, Magalhães, Manuelito Pontes e Júnior do Saque, um grande abraço. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos agora passar a bola para você, Kaline. Eu queria que você falasse um pouquinho do início da trajetória, o que você escolheu para você, o quem te influenciou. Fala para a gente aí, antes da gente entrar no mérito do tema, queria ouvir um pouquinho a sua história. na verdade, eu transito muito entre três profissões, né? Três profissões que, para mim, tem algo muito centrado, que é a legislação e a fiscalização. Jornalismo, direito e política, que são as bases da sociedade. Você tem... o jornalismo é o quarto poder, é aquele que dá voz e vez para a sociedade, né? O meu slogan, tanto profissional quanto político e quanto de vida, é de fato ser os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. E isso repercute, isso sintetiza um pouco da profissão do jornalista, de você realmente fiscalizar o quarto poder, questionar, né, fiscalizar o legislativo, fiscalizar o executivo, questionar o judiciário na sua seletividade em alguns momentos, né, tentar colocá-los no eixo, todos os poderes, e fazer com que, olha, presta atenção, nossa prioridade é o cidadão, nossa prioridade é você levar a legalidade, é colocar na frente a Constituição, é tornar ela, de fato, o instrumento de cabeceira de todo cidadão brasileiro. Se nós conseguirmos fazer isso, nós, de fato, teremos uma sociedade mais consciente dos seus deveres, porque ter dever é você ter direito. Você conquista o seu dever de poder fiscalizar, de poder votar, de poder, de fato, representar o outro nas urnas, na política, ou mesmo dentro da profissão do jornalismo, que é um pouquinho dessa essência, né, de representação democrática que nós temos. Maravilha, maravilha. Isso é muito bom. A internet não está nos ajudando muito, mas a gente vai tocando o barco, viu? Quanto mais mexe, mais pode piorar. Eu estou com dificuldade para ver a sua imagem, mas não sei, Tá vai dando dar para tudo ver? certo. Tá dando para ver? Tá meio que travando. A sua imagem congelou. A sua voz eu ouço muito bem, mas a sua imagem congelou. Vamos tocando o barco, porque se a gente parar, pode ser que não dê muito certo. Agora Vamos. deu uma melhorada. Melhorou agora, melhorou. Tá vendo o que eu falei? Vamos tocando o barco e as coisas vão acontecendo. Então, o que te influenciou para você ser uma jornalista? Escolher a profissão jornalista?
Na verdade, gente, o jornalismo me pegou pelo pé, né? Meu foco sempre foi direito, desde pequena, com 12 anos, entrando no universo político, como vereadora mirim, presidente da Câmara dos Vereadores Mirins, em Salvador, e isso fez com que eu sempre tivesse uma engrenagem, né, para o lado do direito. Então, aquela questão, você olhar política, e a priori você vê, né, o direito, política tem que entender de legislação, só que aquela coisa pequenininha, né, com 12 anos, falando na frente de um plenário para um monte de político grande da capital. Voltou. Então, pequenininha falando e o que acontece? É direito. Mas aqui acabou que vim para aqui para Ilhéus, fiz o último ano no CIERG e na hora de escolher aí a profissão para o vestibular, eu não escolhi direito, não. Eu acabei fazendo só o vestibular para o jornalismo, apesar de algumas pessoas disserem, olha, você tem um bom timbre de voz, você devia ir para o jornalismo. Eu, quieta, gosto não, quero nada. Jornalismo de jeito nenhum. Olha, eu pagando a língua. E aí eu fiz, e os grandes mestres, grandes professores, fiz em Itabuna, né, na Unime, e jornalismo, não comunicação de rádio e TV da UESC, foi jornalismo mesmo, na Unime. E isso eu acabei pegando realmente o feeling e gostando, e entendendo que o jornalismo consegue fazer a fiscalização do próprio direito. E era essa a sacada. Não era o direito meramente que me envolvia, era a capacidade de poder fiscalizar, de poder estar interagida com a sociedade. Então, estou eu aqui há 11 anos, né? Já jornalista. Então... Eu te conheci mais ou menos entre 2009 e 2010, mais ou menos, quando eu voltei para Ilhéus. Quero saudar o nosso amigo Paulo Gana, que chegou em... Desculpa, só pedir licença para você. Grande amigo. Deixa eu saudar essa galera que entrou aqui, porque a gente tem que dar moral para quem dá moral para a gente, né? Olha que lindo. Obrigada, Paulo. Claudinha, Ildete, Vitor, Gildeon, Mesquita, deve ser seu parente. Né? Marcelo, Paulo e Duda. Um abraço. Doutor Rodrigues também entrou aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E a irmã, tá vendo? Tá dizendo aí, eu falei seu parente. Do Rio de Janeiro. Sintonizado aqui. Que maravilha. Saudações aí para a turma do Rio. Aí, 100% tá colado aí. 100%. Eu tenho também um outro amigo, o Mesquita, né? Eu acho que você conhece, é o empresário Mesquita da Turquenet. Não sei se é da minha família. A minha internet é deles, viu? Olha, Mesquita. Então, voltando um pouquinho sobre você, eu te conheci, eu não lembro exatamente, foi 2009, 2010, foi naquele apogeu da discussão sobre o empreendimento intermodal, Porto Sul. E eu achei muito legal uma jovem, muito dedicada a um trabalho que você foi contratado para fazer, né? Contratada para fazer, e fazia com muito afinco, né? Eu achei muito interessante, porque eu estava voltando para minha cidade, e a gente tem dificuldade, às vezes, de ver grandes profissionais se dedicando de fato, né? Não que são bons, mas às vezes recebem a profissão e fazem, às vezes, com certo desdém quando é para aqui. Infelizmente, a gente encontra isso em algumas profissões. Mas você se dedicava com muito afinco, eu achei muito massa aquilo, pô, legal. E aí depois a gente fez uma boa amizade. É um prazer para mim fazer parte da sua relação de amigos. Espero que a gente poder ser amigos por muito tempo. Pelo menos, se for o parlamento, vai ser melhor ainda. Ó, Paulo já está dizendo aí, ó. Aliana e Jefferson no legislativo. Ó, boa. Boa, Paulinho. Vamos aí, vamos orando e trabalhando. Agora vamos para o trabalho. Vamos para o trabalho real e vou parar de conversa, né? Conversa mole. O tema que a gente separou, eu pedi para você sugerir, você sugeriu um tema que eu achei bastante interessante, né? Jornalismo político, ético e profissional. É possível? E aí, vamos tratar desse tema, né? Bom direto.
É possível. O que é que você Na acha? verdade, não ser ético no jornalismo é o que é impossível. Né? Você não ser ético no jornalismo profissional é que deve ser, de fato, algo barrado e separado, né? Existe, eu costumo brincar, né? Existe o jornalista e o jornaleiro, que é aquele que conduz a notícia, produz a notícia, e aquele que vende a notícia. Nós, hoje, o universo político está tão entranhado, tão, né, vou utilizar uma palavra bem chula, emprenhado mesmo no processo, né, de estrutura, que não há uma separação. A ideia de que todo jornalismo é sensacionalista, é marrom, e acaba que a gente detona a profissão dos bons profissionais. E isso me preocupa, sabe, Jefferson? Isso me preocupa muito, porque o jornalista ele tem que saber separar. Ele tem que separar o que é a notícia, o que é a vendagem da notícia. Se tem algo que meu posicionamento, eu, Caliana, política, eu me posiciono de uma forma. Mas se a notícia chega até a mim, eu tenho a obrigação, eu tenho um compromisso com o meu leitor, com o meu espectador, de transmitir de maneira clara, direta, objetiva, e principalmente ouvindo as fontes. Hoje existe muito o jornalismo opinativo. Eu, Caliana, faço um jornalismo opinativo e político. Algo bem complicado de você conseguir separar. Né? Você conseguir ser ético no jornalismo opinativo e político? Uau! Né? Mas está aí a grande essência, o grande símbolo. A minha opinião, enquanto ouvir uma notícia e transmitir uma ideia dela, é em cima de ouvir as fontes, é em cima de trazer para dentro do meu universo de informação os dois lados. E esse conceito de transmitir para o meu leitor, para o meu espectador, eu sou youtuber, né? Ou seja, trabalho uma notícia de visual, aquela que entende a expressão, porque a escrita você consegue ser um pouco mais, disfarçar um pouco a imparcialidade, né? Porque você deixa ali para o outro a interpretação, mas o visual não, é uma carinha, é um jeito, é um trejeito que faz com que haja esse direcionamento. Então eu já declaro, o meu jornalismo hoje especializado é no jornalismo político opinativo. Mas isso não me dá o direito de atacar o outro sem fundamento. Isso não me dá o direito porque alguém me convém eu denigrir a imagem do outro para beneficiar, porque aí não é notícia, aí é construção de histórias, ou histórias, né? Como nós estamos acostumados a ver. Maravilha. Ó, vamos saudar eu chamo Luana, de jornalista, não sei nem, Luana ele é radialista. Ele é radialista, eu não sei se é a profissão dele também é jornalista, mas eu sei que é radialista. Adilson Neves, o âncora da Rádio Baiana, um forte abraço, está nos acompanhando aí. Luana Sabino também, um abraço, que está nos acompanhando. Muito obrigado, Renato e Jorge de Jesus, um abraço. No caso, Adilson, eu conheço ele um pouco mais de perto no rádio, sempre ouço. Adilson também, um forte abraço, Adilson. E ele também, ele faz um tipo de, às vezes, matérias opinativas que eu acho bastante interessante. E aí é um gancho para me fazer uma pergunta para você. No Brasil, poucas pessoas conseguem diferenciar o editorial do jornal, da imprensa, do veículo, o editorial da notícia. E às vezes se confundem também. Fora outros países, Europa, Estados Unidos, primeiro mundo, isso é até normal. Um jornal ter o seu editorial e ao lado da notícia. Thaisa Gama, um abraço. Thaisa Gama, presidente estadual do PTB Mulher, aqui nos homenageando com a sua presença. Muito obrigada, Thaís. Um abraço, Thaís. A gente está ouvindo aqui a nossa grande líder aqui, jornalista e futura vereadora de Ilhéus, Caliana Mesquita. Marcos Antônio Assunção, um forte abraço, viu? Então eu queria saber o seguinte, para você, por que nós brasileiros temos essa dificuldade de compreender o editorial do jornal, a opinião do jornalista, como você mesmo disse, e separar da notícia em si? Porque, infelizmente, nós hoje
temos um mau costume de, como vou voltar, de vender a notícia, de tornar a notícia interessante para o leitor e não necessária para que ele tenha informação. Então, constrói-se a notícia de acordo com o que vai vender mais, não o que seja de fato necessário para se ouvir. Eu lembro da minha tese, da minha monografia, né, da faculdade, que foi sensacionalismo da mídia, né, espetacularização do crime na mídia, analisando o caso Eloá, né, onde a jornalista Sônia Abrão, da Rede TV, entrevista o sequestrador da jovem por 2 dias, né, transmitindo ao vivo. E toda aquela cena, toda aquela robustez, né, de mídia em torno dele, fez com que tivesse um desfecho trágico. Ah, Caliana, mas poderia ter tido desfecho trágico sem isso, mas o sensacionalismo, a visibilidade que o jovem teve, tornou ele o centro da atenção e não a vítima. Fez com que a nossa sociedade invertesse os papéis. Eu lembro muito bem que um dos trechos que eu captei da mensagem, da entrevista toda, foi ela virar e dizer: olha, nossa preocupação é com você. Não queremos saber da Eloá, nossa preocupação é com você. Como é que você está? E ele estava com a televisão dentro de casa. Ele estava assistindo, ele estava acompanhando. Aquilo encheu o ego. Ah, mas foi uma forma de intervir. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado, quando a gente tenta intervir em uma notícia, principalmente no lado da segurança, e notícias que envolvem a vida de outras pessoas. Alguns dizem que somente um médico antiético mata. Não, o jornalista antiético mata muito mais. Se você difama alguém de maneira pejorativa, escreve alguma coisa contra ela, infelizmente, gente, não tem como a gente reverter. Sim. Se a gente defama alguém aqui, nessa live, hoje a internet toma uma proporção muito grande e todo mundo tem o direito dos seus 15 minutos ou 1 hora, 2 horas, né, de fama. Mas o que nós dissermos aqui, o número de pessoas que estão nos ouvindo aqui, infelizmente, amanhã não serão as mesmas pessoas. E se a gente, de maneira antiética, de um lapso de responsabilidade, difamamos alguém, essa pessoa vai ficar com essa mácula para o resto da vida. Então, temos que ter muita responsabilidade com a notícia. E, infelizmente, as pessoas não procuram entender a essência de ser jornalista, e daí a gente não consegue formar bons leitores, bons espectadores, bons eleitores, e num contexto geral também não conseguimos formar bons cidadãos. A notícia é o princípio disso. Parabéns pelo posicionamento. Eu vou pedir licença a você mais uma vez para saudar os nossos amigos, né? Djalma Assis, muito obrigado pelo carinho. Bárbara, que está chegando aí. Cardoso. Adriano, muito obrigado a vocês que estão chegando aí. A gente está batendo papo aqui com Caliana Mesquita, jornalista, ativista social e também candidata a vereadora em Ilhéus. A gente está batendo papo sobre a ética no jornalismo hoje. É possível? Ricardo Raffner, um abraço. Eu queria fazer uma outra abordagem, pedir para você comentar sobre, dentro do que você disse, na questão do sensacionalismo. A gente isso não é novo e é uma das armas de vender jornal, de vender produto, né? Ganhar audiência. E a gente conhece algumas tradicionais vertentes, que é uma das vertentes, você falou aí, quando usa muito esse tipo de programa voltado para problema com a violência. Mas nós temos também outro tipo de jornalismo voltado para usar o sensacionalismo dentro da política, né? Que é mais ou menos o meio que a gente vive mais ou menos hoje. Como se pode se combater essa situação do jornalismo, você pegar palavras isoladas do político ou
e transformar em um grande ato sem acontecer. Como é que se pode combater o bom jornalismo, combater essa situação? Primeiro, sendo bom cidadão. Né? Primeiro, você realmente se colocando na posição de o que é essa notícia, na hora de escrever essa matéria, na hora de narrar um comentário, o que isso vai interferir na minha cidade? Que efeito eu vou ter para o meu universo social? Né? Eu vou atingir o outro de que forma? E aí você vai abrindo, você vai ampliando a sua consciência e a sua forma de escrever. Eu tenho o meu posicionamento político partidário, não gosto daquele gestor, não gosto daquele pré-candidato, não gosto daquele indivíduo. Mas ele não cometeu determinado ilícito, ele não fez determinada... não se expressou, né, de maneira errada. Por que eu vou cortar a frase? Por que eu vou descontextualizá-la? Por que eu não posso fazer desse fato um fato político também? Né? Chamar ele para uma conversa, dar a ele o direito de uma maneira íntegra, de uma maneira ampla. Eu estou fazendo aqui a dica justamente do jornalismo amplo, né? De você utilizar a falha do outro que você não gosta. Peraí, vamos fazer, né? Eu não gosto de determinada pessoa, mas ele cometeu um negócio, mas não é. Vamos chamar ele para o processo, né? E deixar com que ele amplie a informação. Daí você que não gosta do cara, você tem que estar bem bonito de conhecimento, né? Para poder inverter o jogo e tornar aquela situação assim bem clara e bem direta. Mas jamais descontextualizar a informação. Né? Você tem que tornar o fato visível para dar ao leitor, o eleitor, o cidadão, o espectador, a oportunidade de que ele interprete. Deixe o cidadão entender e refletir se o cidadão é bom ou ruim. Não seja você o canal de conceitualização daquela pessoa. Permita que o outro se explique ou se coloque na posição, né, que você entendeu como ruim, mas isso sendo o direito do outro. Seu direito acaba quando começa o meu, né? É verdade. A gente teria milhões de exemplos de políticos que às vezes já contribuem para as pessoas fazer a crítica. E aí determinados veículos utilizam as falhas naturais do cidadão, do político, para superdimensionar, né? Dar uma maior... levar a níveis, às vezes, totalmente equivocados, que seria uma falha, uma palavra menor. Mas o eleitor, ou o cidadão, ou o telespectador, ele precisaria ter um filtro para isso, não é isso? O filtro é separar o joio do trigo, amigo. Né? É você saber exatamente onde estão os jornalistas e os jornaleiros, onde estão aqueles profissionais que, de fato, checam a notícia, vão até ela, vão até as fontes, né? Os profissionais que, de fato, se preocupam com o contexto social, daqueles que simplesmente esperam alguém comprar uma nota, pagar para que ele sente na frente do computador e redija uma matéria. Essa é a diferença. Se tem um fato que interessa à sociedade, esse fato me interessa enquanto jornalista. Eu não quero saber se quem é o protagonista da cena é Chico, Francisco, João ou Maria. Me interessa para a minha cidade? Interessa para mim enquanto profissional da comunicação. Cabe a mim, enquanto profissional da comunicação, tornar esse fato notícia. Eu não posso ficar esperando que o protagonista dessa matéria ligue para mim e diga: Caliana, quanto é que você cobra para me construir uma matéria que fala de você, né, que fala sobre mim? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber primeiro, será que essa matéria é útil para a minha sociedade? Como é que vai ser? Ah, tem um comércio jornalístico? Claro que tem um comércio jornalístico. Mas a gente não pode comercializar nosso caráter. Entendeu? Nós não podemos comercializar a nossa essência de profissão. Jornalismo é muito maior do que simplesmente uma capa de um jornal, do que uma viralização. Hoje se preocupam tanto, né? Que a notícia viralize. Caramba! Notícia séria não... Ainda não.
Não entra ainda não, que a gente vai chegar lá. Não entra nesse não, que ainda é um tema à frente, a viralização da notícia. Calma. Tenha calma. Eu quero saudar os amigos que estão entrando aí, me perdoe, não tá, porque eu estava atento à explicação da nossa amiga. Thaisa Gama disse a perfeita analogia, jornalista e jornaleiro. Eu também gostei, viu? Vou dar um abraço à galera que está entrando aqui, o pessoal do Sindipolícia, Sindipoc, Domingos, Andréia Bacelar, Vanessa Moraes, Catiana Gunner, também Catiana a galera, Gunner. a família Gunner tá aí, colou, viu? E Professor Robert, um abraço. Luciana Anunciação, nosso amigo Carlos Alberto Gaguinho. Hoje Gaguinho bombou nas rádios, o pessoal estava elogiando o trabalho dele. Parabéns, Gaguinho. Coisa boa. Coisa boa. Voltando, Vladimir Hugo também, um abraço, tá colado aí com a gente. A gente está ouvindo aqui o bate-papo com a jornalista Caliana Mesquita, que é candidata a vereadora em Ilhéus, pré-candidata porque ainda não formalizou. Isso, olha lá. E a gente está falando sobre jornalismo político, né? Aí é sempre bom ouvir quem conhece. Mas ainda continuando no tema específico e tentando comparar com os Estados Unidos agora, um pouquinho, é uma democracia mais avançada, mas é importante em alguns temas. O jornal The Washington Post, né, tem uma posição política contra o presidente, no editorial, mas não deixa de fazer as notícias, não deixa de informar. E os leitores acompanham o jornal. No Brasil, existe um problema sério. Quem não gosta do presidente pega as matérias que é contra o presidente, que às vezes é uma matéria muito visível que é contra, e fazem ela viralizar, como você mesmo falou aí. Quem gosta do presidente pega esse veículo e começa a atacar. E não existe o respeito. E aí, comente para mim. Você fez essa pergunta, falou sobre a questão do editorial. Acabei misturando, falando de coisas, e acho que essa aí eu vou conseguir separar bem essa resposta. Editorial Me para você colocar opinião. Estou jogando pedrada porque você é muito boa, então não vou aliviar não, viu? Eu adoro isso, adoro desafio, você sabe disso. É verdade, estou jogando... Eu sei entender que não veio para aliviar não, que veio jogar pedrada para você desenrolar aí. Coisa boa. Editorial é isso, é para você deixar a identidade da sua visão, do seu posicionamento, a linha do jornal. As matérias, elas são imparciais. As matérias têm que seguir a ética da profissão, a essência do profissional, né? De transmitir, de ouvir as fontes, de dar amplo espaço aos dois lados. Hoje, 2, 3, 4 lados, né? Nós podemos ter, às vezes tem visões parciais no meio dos extremos, né? Isso também tem que ser levado em conta. Então, isso é que faz o grande jornalismo. De você, de fato, separar o posicionamento de quem escreve do tendencialismo de determinado veículo, mas não permitir que isso influencie no contexto geral do seu veículo de comunicação. Política é paz. Política é arte do que hoje você é inimigo, amanhã você é amigo, ontem você foi oposição, hoje você é situação. A política é um processo dinâmico. E é isso que constrói a sociedade. É a capacidade que nós, cidadãos, temos de parar e dizer, cara, não, aquele governo ontem foi ruim, mas hoje ele está bom, hoje ele está linkando. É justamente o embate da opinião que vai fazer com que alguém que esteja numa posição ruim melhore, outro que vá para uma outra posição. Isso é a essência da sociedade. Só que o jornalismo, ele é esse canal de ligação. É o jornalismo que vai fazer com que o cidadão mude ou não de posição diante ao esclarecimento, ao acesso à notícia. E nós não temos o direito, nós, profissionais da comunicação, e aí eu vou te incluir também, Jefferson, porque hoje você tem um canal, a live, hoje a internet colocou muitos cidadãos de bem, graças a Deus, também com esse poder de influenciar
a opinião das pessoas através da informação e ter personagens como você que entra na comunicação social, mantendo essa linha, essa ética de ouvir lados, de trazer posicionamentos políticos, te coloca no centro desse eixo de comunicação, nos faz com que seja isso a essência do jornalismo, da comunicação e de todos os meios de interação. Então, separar o editorial, entender que o jornalismo é feito por pessoas, não é feito por máquinas, portanto, opiniões são visíveis, mas que a essência e a ética do jornalismo, da comunicação, seja sempre preservada. Maravilha. Vou aproveitar aqui a intervenção do nosso amigo Tarcísio Neto. Ele fala que ele te elogia, que a Helena fala muito bem. Não a conhecia, já ganhou mais uma pessoa para te conhecer aí, ó. Só vim conhecer há pouco tempo. Fala muito bem. Eu também adoro essas pedradas, tá vendo? Eu também fiquei com moral aqui, ela é muito inteligente. Deixa eu ver aqui mais. Juliana, um abraço que entrou aí. Juliana também faz uns bons bate-papos, muito interessantes. Parabéns pelo trabalho, Juliana. Roseli, um abraço. Cardoso fez uma intervenção interessante. As pessoas precisam aprender que a internet não é terra sem lei. Além de crimes digitais já regulados. Calma aqui, peraí. Regulados, injúria, calúnia de informação, são velhos conhecidos da legislação. Sinto informar que ficam. Foge, mas não. Cadê? Voltou aqui. Difamação são velhos conhecidos da legislação. E sinto informar que ficam até, eu não entendi o resto, mas eu entendi mais ou menos a pegada dele. Mas vamos lá. Um abraço para Lula Cerqueira, que entrou aí, Lucas Paim. Dentro do que... Deixa eu ver quem foi que falou aí. Cardoso. Vamos aproveitar um pouquinho dos nossos amigos que estão nos acompanhando para a gente discutir a questão das leis, regulação, né, e a profissão. Comenta aí essa necessidade de estar encaixado para não as pessoas tenham a obrigação de informar com respeito às leis e as pessoas que se sentir difamadas têm o direito. É bom sempre a gente ouvir uma opinião de uma pessoa como você. Exatamente. A gente tem que saber que, assim como a gente escreve o que a gente quer, a gente também tem que reconhecer que o que a gente escreve está sujeito a avaliações e a algo que é bem maior que a nossa Constituição. A lei, ela nos fundamenta. Ela nos fundamenta tanto para poder escrever, nós somos o jornalista, ele é livre para poder... livre de expressão, mas a gente tem que ter cuidado que livre de expressão, liberdade de expressão, não significa que você possa denigrir o outro sem cautela. Dizer, é a minha expressão. Não. Você, enquanto veículo de comunicação, tem um compromisso de transmitir uma notícia. Existe o Código de Ética do Jornalista que está fundamentando essa cautela. Falar, sim, com o sigilo de fonte. Alguém te passou a fonte, você sabe que aquela notícia é uma denúncia, ou seja, o jornalismo denunciativo, ele é necessário e super importante para o processo da sociedade, até o processo político, sim. Nós temos a segurança do sigilo da fonte, mas isso não nos dá o direito de... Porque a nossa fonte não é revelada, eu posso dizer que o outro é qualquer coisa sem ter medo de represália. Não, de forma alguma. É aí que dobra a sua responsabilidade. É aí que a sua profissão tem que fazer ser diferente. Checa a fonte, tem a fonte, mas se embasa na lei. Faz com que o seu espaço seja o espaço de informação e não de achismos. E hoje, infelizmente, nós vivemos muito do achismo jornalístico. Né? As pessoas escrevem eu acho que fulano é isso, eu acho que cicrano é aquilo. Só que uma vez que você escreveu, pronto, você ratificou. Porque muitas pessoas estão ali, eu volto a dizer, quem
leu uma matéria com a difamação sobre uma pessoa, quem assistiu um vídeo sobre a difamação de uma pessoa, infelizmente, não volta lá para ver que o direito de resposta, né? Olha, eu falei aquilo. Infelizmente, eu errei o nome. Não era João da Silva, era José da Silva. Só que João da Silva já foi detonado na comunidade. Entendeu? E daqui que ele explique que Chico não é Francisco, infelizmente, a fama dele já acabou. Então, a responsabilidade com a notícia, com o que você fala, com o que você escreve, tem que estar acima dos seus interesses pessoais. Isso é lei, isso é constitucional e, principalmente, mesmo que não fosse, isso é moral. A moralidade, às vezes, não está na pauta, né, Jamison? A gente, às vezes, não contextualiza o que é moral, o que é ético, o que é sério. Isso não está na lei, mas isso é algo seu. É o que você vai fazer, olhar nos olhos do seu leitor e dizer, eu faço um jornalismo, eu faço uma profissão ética, uma profissão correta. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Graças a Deus, nós dois aqui conseguimos, né? Com certeza. Vou saudar nossos amigos que entraram enquanto você estava falando. Zé Rinaldo Sena, um forte abraço, querido. Fernando Fernandes Filho. Burg Stock, um abraço. E Thaís está te dando parabéns aí pela fala, bela fala. Falando um pouquinho da viralização da notícia, o que você falou. Tem algumas matérias que ela consegue atingir de forma estúpida. Eu lembro de uma matéria falando de uma mulher grávida de 4 gêmeos que virou uma coisa louca aí. Eu acho que é a grávida de Taubaté. E ganhou uma super dimensão. Depois se descobriu que era fake. Que a mulher não era grávida, coisa nenhuma. E aí? Eu não estou facilitando sua vida. Você se quebrou comigo aqui. Pois é, meu amigo. Né? Tem a grávida de Taubaté, tem pessoas que são acusadas de estupro, sem ser. Eu lembro de um caso, tentando aqui pegar na internet, esqueci o nome dela, acho que, se não me engano, foi em São Paulo, né? De um retrato falado que aconteceu. Foi em São Paulo. Desenhar uma moça, dizendo que ela estava sequestrando crianças. Se não me engano, essa foi a história. Né? E, de repente, uma cidadã passa na rua e parece com esse retrato falado. Parece. Houve um lixamento dessa mulher e ela morreu. Só que não era ela. Não era. Mas alguém quis fazer a justiça com as próprias mãos, quis ocupar o papel da polícia, dos investigadores, de quem tem a sua importância para tal fim, e desenhou. E disse, é ela. Jogou o dedo. Tem uma máxima, né? Você aponta o dedo, tem 4 apontando para você. Mas ninguém considera isso. O que está na frente é o que fala. E ela morreu. Depois, vai preso. Vai preso. A vida da pessoa acabou. A consequência é irreversível. Então, é nesse momento que nós temos que entender que viralização não é sinônimo de qualidade. Pega os vídeos de quem viraliza com 2, 3, 5 milhões. Olha a qualidade do que tem ali. Olha o conteúdo, a absorção de informação. Sentar na frente de uma internet, abrir um YouTube e dar risada, a gente não precisa fazer muita coisa, fazer uma palhaçada. O cara vai fazer, vou deixar de ser jornalista política, vou fazer jornalismo de moda agora, vou brincar com a política, vou brincar, fazer piada com o processo. Não! Nós estamos fazendo um jornalismo, uma comunicação de informação. Não é uma informação de entretenimento. Só que esse veículo aqui, quando a gente entra em assuntos sociais, quando nós entramos em assuntos que interessam, de fato, que interferem na vida do outro, nós temos que saber que polícia cuida de crime, jornalista informa a notícia.
policial prendeu, já sabe quem é, já sabe quem foi o estuprador, o assassino, o sequestrador. Aí, depois da notícia pronta, depois que a polícia fez o seu papel, aí nós vamos e noticiamos. Essa é a grande diferença, né? Só que isso não viraliza, porque hoje existe uma preocupação com furo de reportagem, né? Eu preciso da notícia primeiro? Nossa, eu tenho um celular na minha mão, tô vendo o cara ali cometendo crime. Você acha que eu não vou tirar uma selfie dizendo, olha, foi eu que vi? Não, peraí, né? Esse é o papel do jornaleiro, não é o papel do jornalista. Bem diferente. O furo, vou até aproveitar para fazer trazer um outro assunto dentro disso, do furo, né? Super Som, Web Rádio, muito obrigado, viu? Tá acompanhando a gente aí. A gente está aqui com a jornalista, eu gosto de sempre estar falando, porque o pessoal vai entrando depois e não sabe quem é, às vezes, né? Jornalista Kaliana Mesquita, né? Jornalista e também pré-candidata a vereadora na cidade de Ilhéus, Bahia. Eu queria saber de você o seguinte, o furo, às vezes, é o que deixa o jornalista mais empolgado para se destacar, né? Usar como arma de promoção e vaidoso também quando o cara consegue. Mas quando lidar com... E como ele separar o furo para não dar as barrigadas, falando no jargão do jornalista? Como vai lidar com o furo para não dar barrigada? O furo de reportagem hoje, assim, para ser bem técnica aqui, para um jornalista ter realmente uma boa credibilidade se fazendo em cima de furos de reportagem, ele tem que estar cercado de muitas fontes confiáveis, entendeu? Ele precisa ter realmente uma referência muito grande, muito bacana, de pessoas de idoneidade espalhadas pelos pontos, pelos setores, pessoas que de fato irão transmitir essa informação em primeira mão, com a base e com o fundamento oficial. Porque quando ele se vale simplesmente da opinião superficial, aí ele corre muito risco de comprar gato por lebre, né? De dar uma notícia e alguns segundos depois, infelizmente, ter essa notícia revirada e acabar a credibilidade dele no meio do caminho. Eu, particularmente, Jefferson, eu não trabalho com furo de reportagem. Eu não gosto, porque eu acho Só vai que... na notícia consolidada, então, né? Isso, eu gosto da análise, né? Eu trabalho muito pelo processo da análise. Eu recebo a notícia, deixo a euforia da comunicação passar, todo mundo dá o seu ABC, né? E depois eu analisando todo o contexto, analisando todas as referências, até a própria opinião dos jornalistas tendenciosos, sensacionalistas, subo um pouquinho, faço uma peneirada e venho com análise em cima dessas notícias. Então, quem vem para o meu veículo de comunicação, o canal Rádio Zap 5 Brasileiro, através do programa Bom Dia Inteligentes Sociais, que teve que suspender um pouquinho por conta do processo eleitoral, mas que vai voltar, espero com grandes novidades. Mas o programa Bom Dia Inteligentes Sociais, justamente para a gente poder puxar a essência, né, mais grandiosa dos nossos seguidores, né? Aquela coisa de ouvir, assistir uma, duas vezes, entender que tem muita coisa nas entrelinhas de cada análise, de cada crônica apresentada nessa nossa edição. Eu gosto muito, sempre acompanho. Deixa eu ver aqui. Érica Nogueira, um abraço. A galera do História Grapiúna, eu gosto muito tem um perfil, História Grapiúna, até indico a você, que é jornalista, eles publicam um material muito interessante sobre a história da nossa região aqui. Sou fã, em vez de quando eu pego lá e jogo no meu Instagram também, que é massa, show de bola. Um abraço à galera do História Grapiúna. Paulo Cidade, esse aí é mestre entre os mestres, eu sou fã, viu? Sou fã. Também sou fã. Outro que eu sou fã é o Agravo. A turma do Agravo é uma galera que faz um jornalismo com qualidade
com ética, com muito respeito. E esse aí é sucesso também, viu? Um abraço à galera do Agravo. Sucesso para toda a turma lá, que é uma equipe, né? James é o líder, mas tem uma equipe com ele. Um abraço. Então, eu quero aproveitar o tempo está contra nós, viu? Já está rapidinho, 48 minutos já se Tá passou. rápido, é mesmo. Rapaz, eu tenho que apertar mais essa menina aí, velho. Segura um pouco aí esse tempo aí. Eu queria entrar em uma área que está muito, digamos assim, muito atual. E dizem que é a segunda pior de todas as pandemias, que é a das fake news. E o jornalismo é alvo, às vezes, né, disso. E, às vezes, também ele é o produtor. E aí? Não vou facilitar a sua vida, não. E aí? E aí, fake news, né? Fake news da Ibope, fake news viraliza, fake news transforma um fato comum em uma mega notícia. Porque a gente tinha conversado um pouquinho antes, né? Bota uma notícia correta, normal, bota um fake, quem vai viralizar mais? Aí eu vou direcionar para você que está nos ouvindo, né? Eu acho que essa pergunta tua, Jamerson, ela é uma pergunta que cabe a quem está nos ouvindo, a quem escuta nossa live, quem geralmente acessa sites, blogs, páginas sensacionalistas, de refletir. Quem alimenta fake news é você. Não sou eu, jornalista. Não é o Jefferson, que está aqui representando essa democracia de comunicação. Quem está alimentando a fake news é quem está inspirando o fraudulento, né? Quem está construindo a notícia de maneira fraudulenta, a continuar escrevendo. Eu, voltando na minha tese, né, da espetacularização do crime na mídia, das citações que eu fiz foi justamente quando a gente coloca, quando relação, foi uma policial do Rio de Janeiro, que questionou, né, falou exatamente quando se coloca na capa de um jornal um bandido criminoso, mais carniceiro do mundo, falando, né, vamos supor, beira-mal, bandido mais carniceiro, mais sanguinário do mundo. Isso é notícia, isso é Ibope. Sabe por que é Ibope? Porque quem está do outro lado está querendo ver quem está na ascensão, está querendo ver quem é que está no estrelato. E tem pessoas que não estão preocupadas com a moral, com a ética de ser elogiado. Tem pessoas que querem estar na frente da notícia. Mesmo que seja para sendo detonado, a gente criticou isso, mas tem pessoas que gostam. É uma forma de estar sempre em evidência, é de se vitimizar com o sistema, é de se colocar no centro do resultado. Então, quando a notícia é fake, quando a notícia é construída em cima de firulas e não da centralidade dos fatos, você acaba colocando no topo pessoas que não têm a credibilidade, que não mereciam estar, e ofuscando pessoas que, de fato, estão corretas, andam na linha, mas não provocam grandes murmúrios, né? Barulhos na mídia. E isso é algo muito preocupante, que as fake news acabam dando essa notoriedade. Você, da Ibope, a quem não merece. Você coloca no centro quem não tem nada a contribuir. E você coloca por escanteio quem, de fato, pode construir muito, pode informar bastante, pode levar proposição, né? Formas propositivas para a nossa sociedade. Esse é um grande problema para mim da fake news. Maravilha, maravilha. Quero saudar a galera que está entrando aqui, Lucinéia, um abraço, Marcelo, a galera do Bahia Cacau, um abraço, muito obrigado pelo carinho, está sempre nos acompanhando aí, a galera massa, muito obrigado de coração. Andrei vai ser um dos amigos que a gente vai bater um papo. O Andrei é um dos caras que mais conhece, jornalista, de mão cheia, de Itabuna lá, contribui para vários veículos de comunicação.
Ele vai falar para a gente na sexta-feira, vai fazer uma análise regional da política, o que ficou, o que sobrou sobre as convenções. Mandei uma pedrada para ele aí, ele vai ter que falar para a gente. A Ana Oliveira, um abraço também. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Nazarena, um forte abraço. Lu Maria Navarro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Roberto Soares Oliveira. Roberto também é um cara muito gente boa, você conhece, né? Conheço. A gente está falando aqui com Carliana Mesquita. O tema é política, jornalismo político, ética e profissional. É possível hoje? A gente está terminando aqui o bate-papo, faltando poucos minutos, e eu não poderia deixar de abrir um espaço para você falar do que você espera para o jornalismo depois que a gente vencer essas duas pandemias. Eu chamo de duas pandemias. A pandemia da saúde pública, inclusive vou também pedir para você comentar dentro um jornalismo ético. Ele vai falar sobre uma pandemia sem dar a opinião dele, ou respeitando os protocolos de saúde. Porque a gente viu esses dias aí uma meio briga entre duas celebridades do jornalismo, uma antiga e tradicional e um jovem. Ambos estavam certos, mas ambos estavam errados, que não era o local para estarem batendo boca. Você sabe do que eu estou falando. E aí? Quem já viu, Jefferson, jornalista se meter em medicina? Jornalista Sim. questiona a medicina. Jornalista pergunta a médicos. Jornalista leva informação ao leitor. E isso nós não vimos no processo da pandemia do coronavírus. Nós vimos muitos achismos, muito jornaleiro pagando de médico. Funciona, não funciona, é bom, não é? E deixando quem realmente tinha que estar na frente das discussões de escanteio, que eram os nossos profissionais de saúde. Era permitir que a notícia, que a informação, que a grandeza do medicamento, do tratamento, fosse dita, fosse transmitida pelos nossos profissionais da saúde. Estamos invertendo os valores das profissões. Na minha grade de jornalista, eu fiz 4 anos de uma faculdade, eu não tive aula de medicina. Então eu não tenho direito de dizer se o medicamento A ou B é bom ou ruim. Mas nós vimos muito isso. E aí, por quê? Porque um problema de uma pandemia gerou um problema político. E esse problema político interviu na essência desse que é o quarto poder, que é o representante, os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. E tentou-se fazer algo que não estava na condição, na linha, no alinhamento. E quem se prejudicou com isso, infelizmente, foram os nossos cidadãos, que ficaram confusos, que não entenderam exatamente como fazer, o que fazer. Nós podemos hoje achar, e aí eu peço licença a vocês que não estão nos ouvindo, eu acho, sim, que a falta de comunicação, a falta de ética jornalística deu essa mexida negativa para os resultados da pandemia. Teve efeito político? Teve falha administrativa? Teve confusão jurídica? Teve. Mas quem estava no meio de tudo isso eram nós, jornalistas. Cabia a nós transmitir a informação de forma mais íntegra possível, sem terrorismo, mas com informação, sem partidarismo, mas com esclarecimento. É tão difícil para quem está ali na frente com o microfone na mão, com o poder das grandes emissoras de televisão, ser ético, ser profissional. Isso me entristece, porque eu sei da grandeza que é você estar dentro, você ser um receptor e um transmissor da notícia. As pessoas confiam na gente, as pessoas confiam no que nós dissemos. E é uma falta de respeito, foi o sepultamento da credibilidade da maior e mais importante profissão de todas. Jornalista está é o que leva o conhecimento do direito, o conhecimento da medicina, o conhecimento da engenharia, da política para você, cidadão. E o nosso jornalismo, infelizmente, com muita tristeza, tenho que te dizer isso, foi
deteriorado nesse processo da pandemia. Maravilha. A professora Fabi Costa disse que é isso mesmo. Profissionais de saúde que detêm informação, sempre achei. Só que ela não acompanha a relatora até o final. No meio ela disse que a crise política já existia. Não foi a pandemia que, na anexão. Então ela acompanhou por parte a relatora. Um abraço, professora. Deixa eu pegar aqui antes que acabe. Val Emplacador, um abraço. Tá deslizando aqui o dedo para pegar a galera. Eu gosto de dar moral para quem dá moral pra gente, né? Com certeza. Eneide Mendonça, um abraço, que está acompanhando a gente aqui. Ana Cristina. Tarcísio da gente que ficou fã de você. A galera Pilar também. Obrigada. É bom falar. João Pedro, eu acho que Lemos. Um abraço que está nos acompanhando. Também aqui. Clara Macedo, eu acho que é isso. Gente, o papo tá bom, tá legal, mas temos que terminar. Falta um minuto. Quero agradecer a você desde já, né, por aceitar esse bate-papo legal aqui. E dar a oportunidade desse último minuto aí, menos de um minuto agora, você falar a sua galera aí. Eu quero agradecer a você, Jefferson, e dizer, continue assim, porque Obrigado. A grandeza do ser humano, é a grandeza do cidadão. Nós podemos sim transmitir ética, seriedade, com divergências de opiniões, com sintonia de informações,